Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, foi a leitura dessas 2 últimas semanas que eu fiz, um livro de 250 páginas, mais ou menos, dividido praticamente em 3 grupos, aqui 3 atos dentro desse livro. Passa uma história, é um romance que acontece no sertão da Bahia, relacionado a 2 personagens principais, Belonísia e Bibiana. São irmãs e que vivem ali nessa comunidade rural, descendente, de negros escravizados ali na região da Bahia, e que vão viver certas condições não tão fáceis de vida, reflexo dessa escravidão também. Então, pobreza, a parte de plantio. Esse livro vai falar de luta de classes, de luta por espaços, vai falar sobre a terra de modo geral, a riqueza que é o Brasil, com quem está essa riqueza e com quem não está. Então é um romance que retrata com extrema habilidade narrativa o Brasil dessa época ali de 1900 e pouquinho. Sem spoilers, mas contando um pouco sobre a história, basicamente vai ocorrer um acidente que vai conectar ainda mais essas irmãs ao longo de toda a vida. E, inclusive, ocorre uma metáfora aí em relação aos povos, que foram escravizados no Brasil e depois, da abolição, o que ocorreu com esses povos. Então, é uma história riquíssima para você entender, inclusive, o contexto histórico brasileiro. Além de Belonísia e Bibiana, há outras mulheres super importantes nessas histórias. São as mulheres que são as protagonistas dessa história de Torto Arado. Aqui, então, você vai entender um pouco de história, você vai entender um pouco das tradições afro-brasileiras, tradições, inclusive, religiosas. Você vai conhecer um pouco mais do que foi essa vivência desse povo. Obviamente, aqui é uma história fictícia, mas que tem muito a ver com a realidade de muitos brasileiros ao longo da história do Brasil. Há registros da história no campo, a história na cidade, pessoas que preferem viver ali no campo, continuar ali tentando buscar formas de melhorar esse estilo de vida, enquanto outras vão tentar buscar na cidade uma mudança de contexto, uma mudança de realidade, inclusive para aqueles que decidiram ficar no meio rural. Além da temática relacionada aos povos escravizados, há ainda a temática da violência contra a mulher, questão da violência de classes, violência sobre os poderosos que no futuro, nesse futuro foram dominando as terras e depois querendo reaver o que eram antes desses povos que já viviam ali. Enfim, vai falar dos quilombolas, muito da história dos quilombolas brasileiros. Me acompanhe aqui nesse trecho, só para você acompanhar um pouquinho como que é a escrita do autor. Meu povo seguiu rumando de um canto para o outro, procurando trabalho, buscando terra e morada. Um lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar, fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigos aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora, a batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pagar esse pedaço de chão onde plantam seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então vocês trabalham nas minhas ossas e com o tempo que sobrar, cuidam do que é de vocês. Ah, mas não pode construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não podem ter casa igual a dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pense bem, está difícil morar em outro canto. Por aqui você já vê como que é a questão da exploração, Então aqui você vai ver muito dessa realidade desses povos, o que eles passaram, muitos até bem recentemente na história do Brasil, infelizmente. E esse livro é uma história, mas que conta muito da história. Uma história que conta a história, se é que você me entende. Esse livro tem sido tão sucesso no mundo que ele já foi traduzido para mais de 20 países. Itamar Vieira Júnior ganhou vários prêmios com ele, Até aqui, deixa eu dar uma olhada. Seu romance Torto Arado é um dos maiores sucessos do público e crítica da literatura brasileira nas últimas décadas, tendo traduzido em mais de 20 países, como futura adaptação para o audiovisual. Então, gente, antes do audiovisual, bora ler. Fiquem com a dica aí, vale muito a pena. Livro tranquilinho para ler. Se você pegar para ler aí umas 2 horinhas por dia, você termina em uma semana, até menos, certo? Então vale muito a pena, é muito legal. Fica a dica aí. Torto Arado.